O Grande Inquisidor, a vida extraordinária e o desaparecimento misterioso de Héctor Majorana, gênio atormentado da era nuclear, a mais recente obra do físico João Magueijo, publicada pela Gradiva, é o título que hoje propomos. Trata-se da biografia do físico nuclear italiano Héctor Majorana, que desapareceu misteriosamente na noite de 26 de março de 1938. Um livro que dá conta da descoberta extraordinária de Majorana, o neutrino de Majorana, e que surge no momento em que os neutrinos foram medidos a uma velocidade que ultrapassa ligeiramente a velocidade da luz. Eu descobri o personagem pela primeira vez na Sicília, já há muitos anos, e obviamente a coisa mais óbvia é aquele mistério. Desapareceu um dia, deixou um conjunto de cartas a dizer que estava farto de tudo e de todos e que se ia embora, e desapareceu e nunca mais foi visto. E fascino vem daí. Eu tinha para aí 22 anos quando eu pela primeira vez tive este contacto. É claro que a história mais engraçada é porque o que é que terá levado uma pessoa tão inteligente, tão bem sucedida a desaparecer. Que tipo de crises é que se desenvolveram? São crises pessoais, crises científicas, crises morais. É uma história com muitos ângulos, uma história mirabolante. É uma história que se cruza com a ciência, mas também é uma história muito humana, e foi por causa disso que eu me interessei por ela desde o princípio. O neutrino é uma partícula que raramente interage, é das partículas que menos interage com o universo, que anda por aí e que ninguém sabe dela. Neste momento, bilhões delas, milhares de milhões estão a passar por nosso corpo e nós não sabemos nada disso. É uma partícula misteriosa e que tem um potencial para causar dissabores aos físicos e às teorias convencionais impressionante. E o resultado mais recente, que os neutrinos andam mais rápido que a luz, é um exemplo disso. Mas é um exemplo, há tantos. Desde 1930, quando foi proposto que o neutrino é só surpresas. Portanto, se calhar não devíamos ficar surpreendidos demais por esta surpresa adicional. O último livro do João Magueijo, que chama-se O Grande Inquisidor, era o nome que os amigos, os colegas chamavam Héctor Majorana, um grande físico, um gênio da física do século passado, do século XX, que desapareceu de facto misteriosamente aos 31 anos, depois de ter deixado alguns artigos que ainda hoje nos intrigam sobre física nuclear. O que aconteceu? Entrou num barco. Bem, não vou contar o resto da história, porque isto lê-se como um romance e é bom que se leia para saber qual é o mistério de Majorana. Mas é uma época fascinante para a Europa. Estamos nas vésperas da Segunda Guerra Mundial e que vai acabar por causa da bomba atómica, e estamos na altura, 1938, quando ele morre, que se faz a cisão atómica, e de algum modo ele tem a ver com isso. E isto é um livro que mistura muito bem a biografia de um cientista com a ciência, com os factos históricos que se passam nessa época. Majorana era muito criativo, era um gênio excêntrico, e ao contrário dos outros colegas e do chefe dele, o grande Enrico Fermi, não gostava de publicar, não gostava de escrever, passar as ideias. Ele ficava contente no momento da criação e não queria que os outros soubessem. Então escrevia as suas ideias, por vezes, de facto, ideias assombrosas, num papel de um maço de cigarros, e a seguir, no fim de se fumar, destruía o papel, queimava, como se fosse queimar o seu próprio filho. O supervisor dele disse-lhe: mas isso é destruir aquilo que você acaba de produzir, o seu filho intelectual. E ele tinha um enorme sarcasmo e dizia, pura e simplesmente, não vale a pena, porque alguém há de descobrir isto. E portanto, João Magueijo é um autor que se interessou pelo fenómeno da genialidade, e este faz-nos aproximar um bocadinho desse mistério. No fundo, o gênio é um mistério. O grande inquisidor é o que quer saber tudo e quer interrogar tudo, e ele não aceitava
não aceitava aquilo que lhe diziam, queria saber mais, queria saber melhor, tinha uma atitude permanentemente interrogativa, por isso era o grande inquisidor. Mas a história é curiosa porque havia um senador italiano que era o chefe do Departamento de Física em Roma e que tinha influência política, que era Deus, todo-poderoso, ele que arranjava o dinheiro. E depois havia Enrico Fermi, que era o chefe de Ettore Majorana, um grande físico do século XX, o homem que fez a primeira pilha atómica, depois nos Estados Unidos, que era o Papa. E ele fazia parte ali, estavam ali perto do Vaticano, era naturalmente o Grande Inquisidor. Mas o Papa tinha muito medo do Grande Inquisidor, porque o Grande Inquisidor na Igreja manda muito. É uma história de uma pessoa muito interessante, um gênio atormentado, como o título diz, que descobriu coisas antes do seu tempo e que teve uma percepção muito aguda do que seria a época nuclear. E o João, como é à sua maneira também um sobredotado das ciências, conseguiu descodificar a parte matemática desta figura, Ettore Majorana, e transformá-lo numa figura muito humana, até porque ele desapareceu misteriosamente muito pouco antes da Segunda Guerra Mundial. O livro é um livro que se lê com uma investigação quase policial, porque ele vai aos locais e tenta descobrir o que é que lhe aconteceu e fala com as pessoas que ainda conheceram também, algumas pessoas que se cruzaram com este homem que decidiu, talvez, um pouco na teoria do João, que eu acho muito bem defendida, que decidiu isolar-se do mundo, ou morrer, porque ele desapareceu numa viagem, também porque percebeu as implicações do que estava a estudar, as implicações destrutivas da física nuclear. Uma obra a descobrir. O Grande Inquisidor, a vida extraordinária e o desaparecimento misterioso de Ettore Majorana, gênio atormentado da era nuclear, de João Magueijo. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.